Meu nome é Maristela Soares Lourenço, professora da Faculdade de Nutrição Emília de Jesus Ferreiro, da Universidade Federal Fluminense, e juntamente com as professoras Clarissa Magalhães, professora Manuela Peçanha, professora Maria das Graças Medeiros e do professor Sérgio Gerão Barroso, todos da Faculdade de Nutrição da UF, a convite da Pró-Reitoria de Extensão, compartilharemos conhecimentos sobre alimentação, nutrição e higiene dos alimentos e disponibilizaremos material para leitura sobre os temas abordados. Uma das questões é que a alimentação adequada ela previne deficiências nutricionais, promovendo a saúde. Por ser rica em nutrientes, podem melhorar a função imunológica. A alimentação é uma atividade importante, tanto pela questão biológica quanto fatores sociais e culturais. E o ato de comer abrange valores sociais, afetivos, sensoriais, porém, existem estilos de alimentação, hábitos e restrições alimentares e a necessidade de cada indivíduo, que aí se prescreve a necessidade calórica, energética, que são influenciadas por sexo, idade, peso, altura e atividade física. Nesse caso, aconselhamos a procura do nutricionista para equilibrar a dieta. Portanto, a alimentação equilibrada é uma aliada em todos os ciclos da vida e neste momento de isolamento social se torna fundamental. Por isso, a questão da valorização dos alimentos é muito bem-vinda, a criatividade para a elaboração de receitas culinárias, né? Mas indicamos que se compre alimentos da safra e aí você tem acesso a centrais de abastecimento, pode linkar na sua região a sazonalidade dos alimentos, procurar feiras orgânicas, se possível, e conhecer os alimentos, né? A gente tem um país com uma dimensão continental e temos uma riqueza, uma diversidade enorme de alimentos e nós convidamos todos a conhecer. Além de destacar a importância do Guia Alimentar para a População Brasileira, que é um documento do Ministério da Saúde, que foi lançado em 2014 e é reconhecido internacionalmente. Apresenta uma linguagem bem acessível e tem o objetivo de incentivar práticas alimentares saudáveis e sustentáveis. O Guia Alimentar ele contempla 5 capítulos e a abordagem é diversificada, aspectos nutricionais, sociais, culturais, escolha dos alimentos, conceituação sobre alimentos in natura, minimamente processados, processados e ultraprocessados, orientações sobre combinação de alimentos, a comensalidade e também abordagem sobre alguns obstáculos para a adoção das recomendações preconizadas pelo guia. E destacamos os 10 passos para a alimentação saudável, com relação ao hábito cotidiano, né? Algumas indicações ou informações é o consumo de alimentos, ler rótulos, tentar preconizar o consumo de alimentos in natura, verificar a data de validade da integridade das embalagens que são compradas de alimentos industrializados, consumir alimentos ricos em fibra, preferir preparações assadas ou cozidas e não de frituras, né? Consumir ovos, sardinha em lata, carnes magras, leite, queijo. E também evitar alguns alimentos, como aqueles que são com alto teor de sódio. Recomendamos a leitura, a verificação do rótulo dos alimentos e a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que o indivíduo saudável, que não tenha restrição, consumir o sal no máximo 5 gramas por dia, que equivale a 1 colher de chá por dia. Só que não é só o sal de adição, mas também esses alimentos como embutido, salame, temperos prontos, enfim, uma diversidade de alimentos que tem alto teor de sódio. E uma sugestão seria fazer um sal de ervas, onde você usa ervas aromatizadas
de acordo com a preferência, juntamente com o sal, e diminui assim o consumo. A outra questão seria com relação às gorduras hidrogenadas, gorduras trans, alimentos pré-prontos, macarrão instantâneos, todos eles são ricos nesse tipo de gordura. E o ideal é observar os rótulos desses alimentos e fazer escolhas mais acertadas com relação à utilização de alimentos prontos, não feitos em casa, como uma pipoca feita em casa, um macarrão com molho de tomate caseiro, consumir biscoitos integrais, fazer um consumo de alimentos com menor teor de gordura e, de acordo com a Anvisa, manter o consumo moderado de gorduras ajuda a diminuir o risco de doenças cardiovasculares. A outra questão seria a redução do consumo de açúcar. Limitar ou evitar com relação à ingestão de doces, bebidas açucaradas, também tem que se ver os rótulos, porque tem um teor muito elevado de açúcar. E a nossa sugestão é escolher frutas in natura, frutas secas, castanhas, geleias, frutas sem açúcar, geleias de frutas sem açúcar, consumir sucos de frutas sem açúcar. E o excesso, de acordo com o Ministério da Saúde, o excesso de açúcar pode causar males ao organismo, como obesidade e diabetes. E uma das questões que atualmente a gente precisa reforçar ao máximo, que a mídia ela tem ajudado bastante com relação a isso, o Ministério da Saúde, com relação à higienização das mãos. E isso tem que ser preconizado diariamente, não só nesse período que estamos vivendo, mas sempre a higienização das mãos para a elaboração das preparações alimentares, e preconizar que a higienização das mãos não pode ser banalizada, ela tem um passo a passo que está disponibilizado para vocês. Com relação à preparação dos alimentos, atentar bastante para o planejamento das compras, para não ter demora também nessa compra, se você for ao supermercado, ou aprender a questão de não ter o desperdício. Aprender a cozinhar também é um exercício muito bem-vindo nesse momento, cozinhar novas receitas, evitar desperdício e receitas com aproveitamento integral dos alimentos. Fazer uma lista objetiva para ir ao supermercado é fundamental para ganhar tempo, né? E depois que chegar do supermercado ou se receber por delivery, a indicação é descartar as sacolas plásticas e o máximo de embalagens que puderem ser descartadas, colocando os alimentos em potes ou recipientes com tampa. E higienizar todas as embalagens, né? As embalagens de vidro, plástico e alumínio podem ser lavadas com água corrente e detergente, ou aplicar álcool a 70% e secar com papel toalha ou pano de prato limpo. Uma dica é colocar no borrifador para facilitar a aplicação. E o pano, depois de utilizado, deve ser higienizado com água, sabão ou detergente e água sanitária. Com relação à higiene dos alimentos, frutas, legumes e verduras, a solução de hipoclorito, ela pode ser comprada em líquido ou pastilhas, e a diluição varia de acordo com o fabricante. As instruções estão no rótulo. Com relação à água sanitária, ela não deve ser comprada sem alvejante ou perfume, com 1% de hipoclorito ou hipoclorito a 1%, são 2 colheres de sopa para 1 litro de água. E com relação à água sanitária sem alvejante e perfume, com 2,5% de hipoclorito, é 1 colher de sopa para 1 litro de água. Esse recipiente ele tem que estar limpo, né? Higienizado, para
armazenamento. E os alimentos in natura têm um passo a passo que você precisa utilizar esse hipoclorito, retirar, logicamente, as partes danificadas de frutas, legumes e verduras, lavar em água corrente e colocar em solução de hipoclorito por 15 minutos, ou água sanitária que seja para uso em alimentos. Enxaguar e depois secar os alimentos. A higiene da cozinha, ela deve ser toda a superfície deve estar higienizada, e essa higienização ela pode ser feita com água e detergente e em seguida sanitizar com hipoclorito de sódio, a mesma diluição para alimentos. Torneiras, maçanetas, chaves, pisos, pode ser 2 colheres de sopa de água sanitária para 1 litro de água. Com relação a... E também pode usar nessas maçanetas álcool 70, chaves, torneiras. Os pisos devem ser bem higienizados, principalmente quando vier mercadoria, alimentos de qualquer natureza que venha da rua. Utensílios, pratos e talheres, água potável e detergente. Para finalizar, estratégias para contribuir para a saúde seria a alimentação saudável, que nós já conversamos, beber água com regularidade, manter a hidratação, atividade física regular com orientação de um profissional capacitado, exposição ao sol, logicamente no horário ideal, que seria antes das 10 horas da manhã, de 15 a 20 minutos, e a manutenção do sono, ou seja, procurar profissionais de cada área para que tenha uma saúde o mais equilibrada possível. Tudo de bom para todos, saúde.